Vamos falar mais sobre esse assunto, sobre a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Vamos conversar ao vivo com Manuel Furriela, especialista em relações internacionais e reitor da UCB. Olá, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Hora News. Boa tarde. Boa tarde. Professor, a gente acabou de receber a notícia que a presidente interina Delcy Rodrigues acabou de assumir o governo na Venezuela. A gente está vendo as imagens ali do momento em que acontece essa posse. Eu gostaria que o senhor comentasse para a gente um pouco sobre este momento, né, que acabou de acontecer. Bom, primeiramente, a gente tem que deixar claro que é ilegítima a composição do atual governo venezuelano. Nicolás Maduro, que encabeçava a chapa da qual ela é vice, foi candidato em 2024 num processo eleitoral conturbado e principalmente numa apuração onde não foi comprovado que ele, Nicolás Maduro, vitorioso. Até mesmo o Brasil exigiu a apresentação de atas comprobatórias desse resultado. Então, esse governo é ilegítimo. O ponto é que, independentemente disso, quem detinha o poder era Nicolás Maduro e quem detém o poder agora é a sua vice, e que qualquer tipo de transição, seja para um novo governo ou até mesmo a realização de eleições, o que é o mais prudente a ser feito o quanto antes, depende de passar por ela. Governos ilegítimos, mas quando estão constituídos, empossados, como é o caso, acaba-se tendo que trabalhar com eles. Mas ela não tem legitimidade por conta de não ter sido eleita na chapa. Então, a gente consagra agora que é um mal necessário que passe esse momento de transição por ela, mas o que realmente é o recomendável internacionalmente é que haja um processo eleitoral e que esse processo seja lícito. Entendi, professor. Ótima explicação, muitíssimo obrigada. E, professor, a gente tinha uma expectativa muito grande para esta primeira audiência de custódia de Nicolás Maduro e da esposa dele. Ele chegou até ali, né, onde ele teve a conversa, ficou frente a frente com o juiz, já sentou e disse que era inocente. Quais são os crimes que são apontados a Nicolás Maduro? Os Estados Unidos falou na ONU, né, em conspiração narcoterrorista. Quais são os crimes? Gostaria que o senhor explicasse para a gente isso. Bom, primeiro que é um tribunal local, Tribunal de Nova York, é justiça americana e não um tribunal internacional, conforme ele deveria ser julgado, né? Porque ele cometeu crimes contra a humanidade, crimes de perseguição a inocentes, perseguição à imprensa, prisão de oponentes políticos. Então, Nicolás Maduro tem uma série de crimes relacionados à sua ditadura, ao seu governo autocrático. Mas, infelizmente, não é por tudo isso que ele está sendo julgado e não é por um tribunal desses constituídos pela ONU, mas sim pela própria justiça norte-americana. Então, o governo Donald Trump construiu uma narrativa contra Nicolás Maduro, acusando-o de ser líder de facções criminosas ligadas ao narcotráfico e que essas facções poderiam ser caracterizadas, inclusive, como grupos terroristas. E ele, ao liderar essas facções, começou a ser processado, então ele está sendo julgado por narcotráfico, composição para terrorismo, afronta ao Estado Democrático de Direito e também porte ilegal de armas e contrabando de armas. Então, tudo gira em torno de armamentos ilegais e também gira em torno de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas. E os Estados Unidos colocaram ao redor disso eventuais casos relacionados a terrorismo. Então, ele está sendo processado e julgado pela justiça local norte-americana, que não tinha alcance, também é um ponto importante, para julgá-lo anteriormente, pois ele não estava em território americano. Então, essa captura realizada pelas forças especiais do Exército americano fizeram com que, ao ser levado ao território dos Estados Unidos, agora a justiça americana o alcance, mesmo ele sendo estrangeiro, porque há uma questão de direito territorial. Estando dentro do país, ele agora está sujeito à justiça americana pelos crimes que eu mencionei. Esse é um ponto bem importante que o senhor esclarece aqui para a gente. Só uma dúvida, essas denúncias foram feitas pelo próprio governo americano?
Sim, foram feitas pelo governo americano, mas agora o Ministério Público, a Procuradoria dos Estados Unidos vai poder estender a outros tipos de apuração. Mas, na verdade, as principais acusações estão ligadas a esses fatos. A questão do narcotráfico é o ponto determinante. Ele já tinha contra si uma recompensa que o governo americano tinha amealhado em 50 milhões de dólares para quem conseguisse indicar ou organizar uma forma para a qual ele fosse preso e respondesse na justiça americana. Então, não são crimes que sejam recentes. Essas acusações ligadas ao narcotráfico se estendem por muitos anos. A única diferença é que, neste ano de 2025, o governo americano decidiu pressioná-lo a se entregar, a renunciar ao poder, mediante a aplicação, a utilização da Força Naval dos Estados Unidos e também com os Estados Unidos transformando o crime de tráfico de drogas em crime de terrorismo. Então, essas são as novidades que foram construídas no ano passado. As denúncias, essas acusações são discutidas nessa reunião emergencial da ONU. Agora eu queria que o senhor explicasse o seguinte: essas denúncias que são agora discutidas pela ONU e também essas denúncias feitas pelo governo americano, elas sustentam uma operação deste tamanho na Venezuela? Esse é um ponto muito controverso. Se nós analisarmos pelo direito internacional público, no caso, por conta de envolver países, envolver estados, não há justificativa internacional que ampare a intervenção americana. Aqui deixando claro que são duas as possibilidades, as hipóteses para que um país, um estado possa intervir, possa ingressar no território de outro e realizar qualquer tipo de medida, principalmente medidas de caráter militar. Uma é em resposta a ataques que um estado sofra. Então, a Venezuela não atacou militarmente os Estados Unidos para justificar uma resposta. E a gente tem até um exemplo em um momento onde os Estados Unidos tiveram essa justificativa, que foi quando foram atacados naqueles ataques terroristas de 11 de setembro por terroristas que ficavam no Afeganistão. Então, aquilo justificou aos Estados Unidos atacarem o Afeganistão. Agora, nós não temos essa justificativa. E a outra seriam os Estados Unidos terem sido autorizados pela ONU a ingressar na Venezuela e realizar operações contra o governo ditatorial. Então, não temos nenhuma das duas hipóteses. O que nós temos é uma justificativa dos Estados Unidos perante o seu direito interno, de que por conta de Nicolás Maduro liderar grupos terroristas, porque conforme eu disse, os Estados Unidos colocaram narcotráfico como sendo equivalente a terrorismo no caso da Venezuela, e isso é uma justificativa interna. E também deixar claro que essas acusações na justiça americana, elas não são as que foram utilizadas para os Estados Unidos ingressarem no território da Venezuela, porque a justiça americana não tem esse alcance, aliás, como a justiça de nenhum país. Então, foi uma decisão do governo, do Poder Executivo, de Donald Trump, ingressar no território e fazer a operação, mas não há respaldo no direito internacional, o que há uma justificativa do governo americano pelos motivos que eu expressei e que tem sido por conta disso criticado. Não por conta de quem é Nicolás Maduro. Já falamos aqui, é um ditador que tem vários crimes que foram cometidos pela sua liderança por decisões suas. Mas isso não foi a justificativa e não poderia ser para invadir um Estado.